Você sabia que nos últimos dias o governo dos Estados Unidos e da Alemanha transferiram mais de 150 milhões de dólares em Bitcoin? Além disso, você sabia que durante o mês de julho vai se iniciar o pagamento de mais de 9 bilhões de dólares em Bitcoin que estão travados desde 2014? E é sobre isso e muito mais que a gente vai debater aqui agora no vídeo do Cointelegraph Brasil. E o mês de julho começou bom para as criptomoedas de uma forma geral. A gente pode ver aqui no dia 1º de julho de 2024 que as principais criptomoedas estão apresentando uma valorização nas últimas 24 horas. E até mais do que isso, não somente nas últimas 24 horas, mas já estão pegando ali o que começou na última semana de junho. Então as principais criptos também estão tendo uma valorização, uma variação positiva ao longo dos últimos 7 dias, ao longo da última semana. A gente consegue ver que a Solana está tendo uma performance inclusive melhor do que o Bitcoin, bem melhor do que o Bitcoin. E a gente sabe que isso é causado não só por causa de todo o boom que está acontecendo no ecossistema Solana nesse ciclo de alta, né? Nesse atual ciclo que a gente está vivenciando, mas também por causa da solicitação da aprovação de um ETF de Solana Spot. A VanEck, que é uma gestora de capital que inclusive tem também um ETF de Bitcoin Spot, e vai ter um ETF de Ether Spot assim que as negociações começarem, requisitou para a SEC a aprovação de um ETF de Solana Spot. Se vai ser aprovado ou não, sendo muito sincero com vocês, são outros 500. Eu particularmente não acredito numa aprovação desse ETF até uma mudança total da diretoria da SEC. O que pode acontecer caso os republicanos ganhem a eleição agora de presidente dos Estados Unidos em novembro de 2024. Com essa atual diretoria, eu acho muito improvável que a gente tenha a aprovação desse ETF. Mas, de qualquer forma, foi uma notícia positiva para o mercado, porque o mercado ficou cada vez mais claro de que vão haver tentativas de aprovação de ETFs de outras criptomoedas também, não só do Bitcoin, não só do Ether. E a Solana, de uma forma até estranha nesse ciclo, está se demonstrando como uma opção queridinha dos institucionais. Mas, de qualquer maneira, a gente precisa ressaltar alguns pontos sobre o que pode acontecer com o mercado ao longo desse mês de julho. E o primeiro ponto é justamente o fato dos Estados Unidos e o fato da Alemanha estarem transferindo parte dos seus bitcoins, parte das suas criptomoedas, tanto Bitcoin quanto Ether, na verdade, para outras carteiras, provavelmente para vender. Que o governo alemão fez transferências substanciais em Bitcoin, enquanto o governo dos Estados Unidos transferiu Ether de fundos apreendidos. No dia 1º de julho, o governo alemão moveu 1.500 BTC, no valor de aproximadamente 95 milhões de dólares, para várias exchanges, enquanto o governo dos Estados Unidos moveu 3.375 ETH, no valor de 11,75 milhões de dólares, para um endereço desconhecido. Ou seja, pode ser uma venda, ou pode ser também, na verdade, movendo para uma outra carteira. Muito provavelmente é venda, mas pode ser para uma outra carteira. O governo da Alemão vai ser venda. Eles moveram para Bitstamp, Coinbase e Kraken. Vale ressaltar que atualmente o governo alemão possui 44.692 BTC, no valor aproximado de 2,82 bilhões de dólares. A gente não sabe se essa transferência vai ser o final das transferências que eles já vêm realizando há alguns dias, ou se vai ser só o início, né? Eles vão continuar a fazer. Existe uma empresa de análise on-chain chamada Arkham Intelligence, que até é a fonte dessa imagem daqui, que eles monitoram as carteiras de diversas carteiras, na verdade, inclusive as carteiras de diversos governos, as carteiras conhecidas. E aqui a gente consegue ver diversas transações de cripto que aconteceram. Aqui, em suas últimas transferências, 400 dos 1.500 BTC transferidos foram enviados para os principais exchanges de criptomoedas mencionadas, enquanto 750 BTCs foram movidos no dia 26 de julho, 250 deles para Bitstamp e para Kraken. Então, o governo da Alemanha está liquidando. A gente não sabe o quanto eles vão liquidar, porque em si eles têm aí quase 3 bilhões de dólares de liquidação. E é claro que, apesar da gente ter sim bastante liquidez no mercado de uma forma geral, tanto é que a gente consegue ver aqui, no volume negociado só de Bitcoin nas últimas 24 horas, a gente tem 26 bilhões, 228 milhões, 544 mil, 982 dólares. Isso só no par de Bitcoin. No par de Ethereum, por exemplo, a gente tem mais aí 12 bilhões de dólares.
Nos pares de USDT, nos pares de Tether, a gente tem aí mais 47 bilhões de dólares. Então, a gente tem liquidez para isso? Sem sombra de dúvida, a gente tem liquidez para isso. Mas pode sim causar um aumento da pressão vendedora. E um aumento momentâneo da pressão vendedora pode causar, sim, isso é óbvio, uma queda do preço no curto prazo. Então, o primeiro fator que a gente precisa aí se antecipar, que a gente precisa estar atento ao longo desse mês de julho, é no fato do governo dos Estados Unidos e no governo da Alemanha estarem movimentando seus bitcoins, estarem movimentando suas criptos para potencialmente realizar alguma venda. Então, isso pode impactar o preço no curto prazo. Outra coisa que pode muito impactar o preço no curto prazo é o fato da Mt. Gox estar desbloqueando 9 bilhões de dólares em Bitcoin. Isso são mais de 140 mil Bitcoins. O que foi a Mt. Gox? A Mt. Gox foi uma das maiores exchanges do mundo. Em 2014, para vocês terem uma ideia, passava pela Mt. Gox, por essa corretora, cerca de 70% de todo o volume transacionado em Bitcoin do mundo. Então, se hoje a gente fala que a Binance é muito grande, a Mt. Gox era muito maior que a Binance proporcionalmente falando. Se a gente comparasse o tamanho do mercado, a Mt. Gox era muito maior. E a Mt. Gox foi hackeada. A Mt. Gox apresentou problemas onde o saldo dos usuários foi perdido, foi roubado, entre outras diversas coisas que aconteceram. Isso em 2014. 10 anos depois, isso continuou tendo imbróglio, processo, recuperaram parte da liquidez, conseguiram recuperar parte dos valores, enfim. Cerca de 10 anos depois, agora em 2024, um pouco mais de 10 anos depois, porque isso aconteceu foi em fevereiro de 2014, salvo engano, agora em julho de 2014, vai começar o pagamento desses usuários que tiveram seus saldos perdidos. Então, 140 mil bitcoins vão começarem a serem distribuídos entre os usuários de forma proporcional ao que eles tinham na conta. Então, não foi só isso que foi roubado na época, foi muito mais do que isso, mas isso foi o que foi recuperado. Então, 9 bilhões de dólares também de pressão vendedora vão entrar no mercado cripto ao longo desse mês de julho. É muita coisa, naturalmente pode impactar o mercado, sem sombra de dúvida, mas de qualquer forma o pagamento ele também não vai ser feito, provavelmente ele não vai ser feito em uma única vez. Ele não vai ser feito sendo despejado de uma única vez. Mas, óbvio que a gente precisa ficar atento, porque muito provavelmente as pessoas que vão pegar esse Bitcoin vão realizar lucro, vão realizar a venda. As pessoas estão fazendo um hold forçado desde 2014 e agora vão recuperar parte do seu dinheiro. Então a gente espera sim que essas pessoas peguem o Bitcoin recuperado e vendam. Então isso é uma outra coisa que vai impactar o mercado ao longo desse mês de julho. Mas a gente também tem coisa positiva acontecendo esse mês. Esse mês, muito provavelmente, a gente vai ter o início das negociações dos ETFs de Ether Spot. Os analistas sênior da Bloomberg sobre ETF apostam, inclusive, que vai ser agora nessa primeira semana de julho. Não sei se realmente vai ser ao longo dessa primeira semana. Eles estavam até falando no dia 2, que era antes do feriado de Independence Day nos Estados Unidos, que é dia 4 de julho. Mas eu acho que sim, vai acabar acontecendo o início dessa negociação ao longo do mês de julho. Então, isso é uma outra coisa que vai impactar o mercado, só que vai impactar positivamente. A gente consegue ver, por exemplo, que... Aqui eu abri o ETF de Bitcoin, tá? A gente consegue ver que, nesse momento, os ETFs de Bitcoin Spot já detêm mais de 868 mil Bitcoins sob gestão. Isso é cerca de 4% do total, da oferta total de Bitcoin que vai existir. Isso é muita coisa mesmo. Então, eu não sei se a gente vai ter uma demanda tão alta pelo ETF de Ether quanto a gente está tendo pelo ETF de Bitcoin. De qualquer maneira, eu acredito e eu espero que seja uma demanda bastante significativa. E por demanda bastante significativa, eu quero dizer que é uma demanda que causa uma pressão compradora no preço do Ether e que, consequentemente, vai arrastar algumas outras criptos para cima também. A gente sabe que muitas vezes uma moeda ou outra pode outperformar o Bitcoin, ou seja, pode ter uma performance melhor do que o Bitcoin, só que no caso do Ether, o Ether geralmente quando ele tem essa performance, ele consegue levar todo o ecossistema dele para frente, assim, todo o ecossistema Ethereum acaba tendo uma valorização. Então isso é uma notícia positiva ao longo do mês de julho e que vai sim impactar o mercado, caso essas negociações realmente tenham início agora. E se você está chegando agora no mercado cripto e quer aprender melhor
como fazer autocustódia, justamente para evitar o que aconteceu com esses usuários da Mt. Eu vou colocar um vídeo aqui ensinando você sobre os tipos de carteira e eu vou colocar um outro aqui mostrando também sobre as principais carteiras que você consegue utilizar no seu celular. Muito obrigado pela sua companhia. Se você chegou até agora aqui no vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário, que isso ajuda muito a gente aqui do Cointelegraph Brasil. Muito obrigado pela sua companhia e a gente já tem um encontro marcado aqui nos nossos próximos vídeos. Valeu!